A CPAD apresenta Dinamis, o seu podcast de teologia e cultura analisados na perspectiva pentecostal. Eu sou salvo por tua graça, fui transformado por teu amor. Tu és minha glória, quem me levanta e me sustenta, minha fortaleza, quem guerreia as minhas guerras, tu me preservas por tua graça. Aleluia, salvo sou. Olá, a paz do Senhor Jesus seja com tua vida. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa Dinamis, um programa de reflexão sobre teologia e cultura analisadas numa perspectiva em um enfoque pentecostal. Um bom dia para você que está assistindo a esse podcast pela manhã, uma boa tarde para você que está assistindo esse podcast na parte da tarde, uma boa noite para você que está assistindo este programa agora à noite, uma excelente madrugada para você que está assistindo esse programa pela madrugada. O bom de um podcast, entre outras coisas, é que você pode assisti-lo na hora que for mais conveniente para a sua vida. E o nosso objetivo aqui é fazer com que essa experiência seja não apenas agradável, mas acima de tudo enriquecedora para a sua vida. E o programa de hoje trata de um tema super importante. O tema é a doutrina bíblica da segurança da salvação. Eu sou salvo por tua graça, fui transformado por teu amor. Tu és minha glória, quem me levanta e me sustenta, minha fortaleza, quem guerreia as minhas guerras, tu me preservas por tua graça. Na história do cristianismo, com certeza, uma das doutrinas mais disputadas é a doutrina da segurança da salvação. Há dois extremos muito comuns sobre esse tema. O primeiro é você pensar que não importa o que se faça de errado, uma vez que a pessoa creu em Cristo, não há a possibilidade de ela se perder eternamente. Esse pensamento é sintetizado naquele famoso jargão que afirma uma vez salvo, salvo para sempre. Uma outra forma extremada e equivocada de pensar sobre esse assunto é acreditar que a salvação pode ser perdida facilmente. Ou seja, por qualquer coisa, o crente pode perder a salvação. Esses são os dois equívocos mais comuns sobre este assunto. Esse primeiro erro, o de achar que uma vez salvo, salvo para sempre, é o que nós podemos chamar de antinomianismo. Tecnicamente, a coisa recebe esse nome. E esse outro erro é o que ficou conhecido na história do cristianismo como pelagianismo, que é a crença de que a salvação depende de nós e, como nós seres humanos somos falhos, então a pessoa pode perder a salvação muito facilmente. Bem, duas perguntas devem ser respondidas à luz da Bíblia Sagrada para a gente eliminar a possibilidade de cair em algum desses dois equívocos. A primeira pergunta é, afinal de contas, de quem depende a salvação? Se a salvação dependesse de nós, então a gente poderia perder a salvação facilmente. Mas não é o caso. A salvação depende de Deus. A Bíblia afirma que a salvação vem de Deus. É Ele quem concede todos os meios pela sua graça para garantir a segurança da nossa salvação. De maneira que é muito difícil alguém se perder eternamente. Esfriar na fé, desviar-se, são coisas possíveis, claro, até muito comuns entre alguns crentes. Mas perder-se eternamente, se a pessoa realmente nasceu de novo,
não é algo tão fácil assim. É possível, obviamente, à luz da Bíblia, mas não é tão fácil assim. E aí nós chegamos à segunda pergunta. Apesar de Deus garantir a nossa salvação, é possível a própria pessoa resistir à ação da graça de Deus em sua vida e deliberadamente perder-se? A resposta, à luz da Bíblia, é um altissonante sim. Nós podemos ler vários textos nesse sentido, mas eu gostaria de lembrar de pelo menos 3 desse momento. Em Lucas, capítulo de número 8, por exemplo, quando Jesus trata da parábola do semeador, que também é narrada por Mateus no capítulo 13 do evangelho que leva o seu nome, e por Marcos no capítulo 4, no versículo de número 13, Jesus diz o seguinte, que as sementes que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Quando nós lemos nos evangelhos e nas epístolas, o termo crer, ele implica aceitar, ou seja, as pessoas não apenas creram intelectualmente, mas elas aceitaram de fato a mensagem do evangelho, receberam o evangelho, diz o texto bíblico, receberam com alegria, porém, quando veio o tempo da tentação, essas pessoas acabaram se desviando. O nome disso é apostasia. Outro texto é o de Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, onde nós lemos: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse texto aqui fala de uma apostasia sem volta, um assunto que a gente vai tratar mais à frente neste programa. Note que o escritor aos Hebreus está falando de uma pessoa que realmente teve um encontro com Cristo. Ele fala que essa pessoa foi iluminada pelo Evangelho, provou o dom celestial, ou seja, o dom de Deus, foi participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, inclusive as virtudes do século futuro. É impossível uma pessoa participar de tudo isso, vivenciar tudo isso, e não ser considerada uma pessoa salva. O texto está falando claramente de uma pessoa que foi salva por Cristo, uma pessoa que realmente creu no Evangelho, mas apostatou. Aliás, a Epístola aos Hebreus toda nada mais é do que um apelo do autor aos Hebreus aos seus leitores judeus cristãos para que não abandonem a fé cristã, voltando ao judaísmo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 19, nós encontramos ainda o seguinte: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Deus tirará a sua parte, ou seja, o texto está falando de crentes que, se incorrerem nessa ação aqui, terão a sua parte que havia sido garantida da árvore da vida e da cidade santa retirada deles. Bem, mas mesmo diante de inúmeras passagens bíblicas que atestam esse fato, não só essas que eu acabei de ler, mas outras tantas que nós encontramos na Bíblia, alguns ainda questionam como é possível a pessoa ser desregenerada. Por acaso existe desregeneração? Quem faz essa pergunta se esquece de duas coisas básicas. Primeiro, ser regenerado, ter gerado em si uma nova natureza espiritual em Cristo, não significa que a velha natureza deixou de existir ou que ela deixou de ser um perigo para a vida cristã. Há vários textos bíblicos que alertam para a necessidade de nós mortificarmos a nossa velha natureza, porque senão ela pode sim destruir a nossa vida cristã. E em segundo lugar, lembremos que o livre-arbítrio continua existindo após a regeneração, de maneira que a pessoa, mesmo tendo à sua disposição todas as condições de perseverar na fé, ela pode ainda deliberadamente afastar-se temporariamente da fé ou mesmo abrir mão da sua salvação de forma definitiva. Isso é o que nós chamamos de apostasia sem volta. Enfim, o livre-arbítrio para as coisas espirituais, lembremos, continua existindo. Se o livre-arbítrio para as coisas espirituais não continuasse existindo, a Bíblia não nos chamaria para a responsabilidade de mortificarmos diariamente a nossa natureza pecaminosa. Por que esse alerta constante na Bíblia? Porque há o risco concreto de, se a gente não fizer isso,
a natureza pecaminosa vai destruir a nossa vida espiritual. O que é que Paulo diz em Romanos 8:13? Ele afirma: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E lá em Gálatas ainda, Paulo diz o seguinte, está em Gálatas capítulo de número 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está escrevendo isso a crentes, está fazendo um alerta a crentes. Se a Bíblia faz esses alertas, é porque esses alertas são verdadeiros, existe uma ameaça real. Vamos prosseguir. Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu li os versículos de 16 a 21 do capítulo 5 de Gálatas. Mas você vai encontrar também em Colossenses capítulo 3, em Efésios capítulo 4, passagens que falam sobre esse mesmo assunto. Nós temos também um exemplo de homens de Deus da Bíblia, que caíram da graça. Veja o exemplo de Davi. Davi era um homem de Deus, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, lá no Salmo de número 89, versículo 20, em Atos, inclusive, isso é lembrado, em Atos 13, 22. Ele era cheio do Espírito Santo, a Bíblia nos diz isso, mas pecou terrivelmente, afundando-se cada vez mais no pecado. Mentiu, adulterou, promoveu um assassinato, enfim. Então, certo dia, ele deu ouvidos à voz de Deus por meio do profeta Natã e caiu em si. Pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu, ele orou a Deus, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Veja as palavras dele, que estão no Salmo de número 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Note, Davi pediu a Deus para criar nele um coração puro, para renovar dentro dele um espírito reto, para não expulsá-lo de sua presença, para não retirar dele o Espírito Santo e para trazer de volta a alegria da salvação em um espírito voluntário, ou seja, um espírito pronto a obedecer. Nitidamente, Davi caiu da graça e por isso clamou por uma restauração à sua condição anterior, que ele havia perdido. Em outras palavras, sim, é possível um servo de Deus cair da graça e precisar de restauração, sem a qual ele se perderá eternamente. Por outro lado, há alguns cristãos que reconhecem que é inegável à luz da Bíblia a possibilidade de apostasia, mas duvidam que nesses casos possa haver volta. Entretanto, o testemunho bíblico é claro. Há sim a possibilidade de volta, mas dependendo do caso. Porque a Bíblia dá a entender que há dois níveis de apostasia. Há um em que é possível arrependimento e retorno, e outro em que isso já não é mais possível. Ou seja, há dois tipos de apostasia. A apostasia comum, como eu costumo chamar, e a apostasia do coração endurecido, que é aquela apostasia sem volta, irremediável. A apostasia comum é quando simplesmente a pessoa abandona a fé. Nesse caso é possível a volta. É o que a gente chama no popular de desviou-se dos caminhos do Senhor. Já a apostasia do coração endurecido é aquela em que a pessoa não apenas abandonou a fé, como também endureceu seu coração definitivamente para as coisas de Deus. E por isso a sua apostasia é irremediável. Isso significa o quê? Que à luz da Bíblia a gente perde a salvação quando a gente apostata e não volta atrás, quando a gente comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um tipo de apostasia sem volta, e quando perdemos a fé em Jesus e sua graça, ou seja, quando simplesmente não há mais fé. Este último caso, inclusive, é o de Judas, que se suicidou pois não tinha mais fé na restauração divina para a sua vida. A Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Se a incredulidade persiste, se ela é persistente, então ela leva à perdição eterna.
E o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Designado por Jesus como pecado imperdoável, como a gente lê lá em Mateus capítulo de número 12. No que consiste exatamente esse pecado? O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo se dá quando, depois de a pessoa ter comunhão com Deus, ela consciente e deliberadamente não apenas rejeita como insulta o Espírito Santo. Por que esse pecado é imperdoável? Porque a pessoa chegou a um ponto de estar tão afastada de Deus que mesmo depois de tê-lo conhecido, ela tem uma atitude de total desprezo e desrespeito justamente em relação ao Espírito de Deus, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa, portanto, não tem perdão porque sequer deseja ser perdoada, rompendo de forma definitiva com o único que poderia levar ela ao arrependimento, que é o Espírito Santo de Deus. É por isso que é impossível um crente que se sente culpado por ter cometido esse tipo de pecado ter realmente cometido esse pecado, pois quem o faz não se arrepende. É muito comum a gente ver casos de novos convertidos que são atacados por pensamentos nefastos, que são jogados em sua mente pelo maligno, para fazê-los crer que pecaram contra o Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo, e por isso não há mais perdão para eles. Esses crentes novos na fé ouviram falar do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e aí foram atacados em suas mentes pelo maligno com essa ideia de que teriam blasfemado contra o Espírito Santo. O diabo coloca coisas sujas, às vezes, na mente das pessoas, atacando-as, e às vezes o ataque é tão forte que a pessoa pensa que aquele pensamento que veio foi algo originado por ele mesmo, quando na verdade é o maligno jogando setas na mente da pessoa. E aí aquela pessoa pensa, puxa, pequei contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo. Ora, se você se sente arrependido por isso, se isso te incomoda, é sinal de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não se sente arrependida por isso. Ela não quer o perdão por isso. Outra coisa, pessoas que também nunca tiveram comunhão com Deus não podem cometer esse pecado, porque se trata de um pecado de apostasia, ou seja, um pecado que só pode ser cometido por alguém que conheceu antes a Deus, que tinha comunhão com Deus antes. Além do que, pecados cometidos por ignorância são perdoáveis, uma vez que as pessoas os cometem sem saber o que fazem. Você se lembra de Jesus na cruz, em Lucas 23, quando ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o próprio apóstolo Paulo diz que antes de conhecer a Cristo foi blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcançou misericórdia. Por quê? Diz ele, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Você vai encontrar isso em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 13. Portanto, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de apostasia, de afastamento de Deus, do tipo irremediável. A apostasia irremediável é resultado de um profundo e consciente afastamento de Deus, onde o coração chegou a um estado de endurecimento tão grande em relação a Deus, que seu retorno para ele é simplesmente impossível. Esse é o caso mais severo de apostasia que existe. E João o apóstolo vai se referir a esse nível de apostasia em sua primeira epístola, no capítulo de número 5, versículos 16 e 17, quando ele diz que para casos assim não adianta nem orar. Aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, de pessoas que têm a própria consciência cauterizada, e o termo ali no original é queimada, e algo que é queimado perde a sensibilidade, trata-se de uma referência também a essa apostasia sem volta. Há uma coisa muito importante para a gente lembrar aqui, é que o texto que nós lemos de Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6, que fala de uma apostasia sem volta, muitas vezes é questionado por crentes que têm uma visão determinista da salvação. E o argumento que eles usam é que em Hebreus capítulo 6, versículo 9, o escritor bíblico tinha a expectativa de que seus leitores não caíssem em apostasia. Porém, a gente tem que se lembrar que nos versículos 11 e 12 do mesmo capítulo, o escritor aos Hebreus deixa claro que essa expectativa era apenas um desejo dele e não uma referência a alguma apostasia hipotética. Ele diz, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Além disso, a palavra grega apostasia, que aparece no texto bíblico para se referir a esse tipo de situação, significa rebelião.
Ela advém do vocábulo absteme, que quer dizer partir ou ir embora. É um termo que é usado para descrever alguém que mudou concretamente de posição. Então, quando a Bíblia fala que a pessoa está nessa situação, está querendo dizer que essa pessoa realmente rompeu com a sua fé, tinha um comprometimento real, tinha uma comunhão real com Deus, mas decidiu se afastar dessa bênção. Em Hebreus capítulo 10, o escritor aos Hebreus vai falar da situação de novo. E outra vez ali a descrição é de um crente genuíno apostatando. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 29, diz que a pessoa recebeu o conhecimento da verdade, foi santificado, veja, recebeu o conhecimento da verdade, ele passou a conhecer a verdade. O que é que nos diz João capítulo 8? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, que diz em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se a pessoa recebeu, abraçou o conhecimento da verdade, significa dizer, no linguajar bíblico, que aquela pessoa creu em Cristo e foi salva. E mais, o texto diz, foi santificado. Logo, a pessoa era salva mesmo. E o texto vai dizer que essa pessoa, porque fez agravo ao Espírito da graça, está numa apostasia irreversível, de maneira que não há mais possibilidade de essa pessoa voltar-se para Deus. Portanto, esses casos de Hebreus capítulo 6 e capítulo 10 tratam-se de excepcionalidades, tratam-se de casos de apostasia sem volta. Os casos de apostasia comum, que como o próprio nome que eu uso diz, são os casos mais comuns, podem ser revertidos. A Bíblia afirma isso em abundância. Você vê isso na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Você vê isso no ensino de Jesus no Sermão da Montanha sobre os que tiverem fome e sede de justiça. Você vê isso no ensino de Jesus sobre a petição. Você vê isso no ensino de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz que se nos achegarmos a Deus sinceramente, Ele certamente se achegará a nós. E muitas outras passagens bíblicas nos mostram isso. A Bíblia garante que há perdão e restauração para aqueles que se afastam de Cristo, mas depois de elas sinceramente se arrependerem, vindo novamente a Ele. Se ainda houver fome e sede de justiça no coração desses que retornam para Deus, então eles serão saciados. Se eles realmente caíram em si, estão voltando para seu Pai Celestial humildemente, vão ser abraçados e restaurados por Ele. Se eles se aproximam de Deus com um coração contrito e fé, como diz o salmista Davi no Salmo 51, eles não serão rechaçados, não serão rejeitados por Deus. Veja o exemplo dos Gálatas. Paulo diz que eles caíram da graça abraçando outro evangelho. Paulo diz que eles anularam a graça de Deus e estavam vivendo na carne. Mas ele diz que, mesmo assim, os Gálatas podiam ser restaurados. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19. E quando Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, vai falar da excomunhão de um homem iníquo que estava no meio da igreja de Corinto, ele afirma a possibilidade desse iníquo incestuoso ser restaurado. Você se lembra? Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Paulo diz, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aliás, de forma geral, Paulo trata aqueles que estavam na fé e caíram, afastando-se de Cristo, como pessoas que podem ser restauradas se houver arrependimento. Por exemplo, em Romanos capítulo 11, ele diz que aqueles que são cortados podem ser enxertados novamente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, ele fala disso também, de restauração para aqueles que caíram. E o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículos 19 e 20 de sua epístola, que leva o seu nome, afirma esse mesmo princípio, assim como as cartas de Cristo, as cartas de Jesus aos anjos daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, aos líderes daquelas 7 igrejas. Você vai encontrar lá em Apocalipse capítulo 3, por exemplo, várias vezes Jesus dizendo, se vocês se arrependerem, então serão restaurados. Em linhas gerais, o que ele fala ali é isso. Portanto, as formas mais comuns de apostasia podem ser revertidas. Mas para isso é preciso um real arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, mas ao contrário, permanecer em atitude de incredulidade prática, ou seja, sem preocupar-se com as coisas de Deus e vivendo uma vida caracterizada pelo pecado, com uma conduta diária de rebelião constante diante de Deus, ainda que essa pessoa possa acreditar que ainda é um cristão, ela está caminhando para a perdição.
É verdade que essa apostasia não é um repúdio completo em relação a Cristo, em relação à experiência com Deus, com a pessoa negando a Cristo definitivamente, mas é um estado de negação prática diária dos valores do Evangelho e de recusa, mesmo que não asseverada com os lábios, de manter um relacionamento real com Cristo. Nós vamos encontrar na Bíblia vários textos que falam de apostasia. Você vai encontrar, por exemplo, Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1, falando de falsos doutores que negaram o Senhor que os resgatou, ou seja, apostataram, e por isso só lhes restava uma repentina perdição. Nessa mesma epístola, nesse mesmo capítulo, lá no final, ele fala que depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Aquele apóstata comum que termina sua vida na terra em estado de apostasia terá o mesmo destino do apóstata irremediável, a perdição eterna. Bem, mas vamos falar da segurança da salvação, né? É porque quando a gente fala da segurança da salvação, a gente tem que falar também da possibilidade da perda da salvação. Mas vamos falar da segurança. A segurança da salvação em Cristo é real. A salvação em Cristo não é algo que o crente pode perder facilmente. Como eu disse, há dois extremos. O primeiro é você pensar que uma vez você tendo crido em Cristo, uma vez você tendo aceitado Jesus sinceramente como Senhor e Salvador de sua vida, é impossível você cair da graça e se perder eternamente. Não, à luz da Bíblia isso é possível. Porém, por outro lado, há também o extremo de acreditar que a salvação pode ser perdida facilmente, quando há vários textos bíblicos que ressaltam a segurança da salvação. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 10, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E mais ainda, Romanos capítulo 8, versículos de 35 a 39. Vale a pena a gente ler esse texto, que é bastante conhecido e que é lindíssimo. É um cântico de Paulo. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que em toda essa descrição de coisas que na cabeça de muitos poderiam afetar a salvação da pessoa, fazendo perdê-la a salvação, Paulo está citando apenas coisas externas. Ele não está falando de a pessoa mesma, por si mesma, escolher afastar-se de Deus, apostatar da fé. Mas vamos continuar aqui a leitura de textos bíblicos que garantem a segurança da nossa salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para poder manter a nossa salvação e mais desenvolver a nossa salvação está à nossa disposição. O próprio Deus, ele está disposto a não apenas dar início à salvação, mas a aperfeiçoar o novo crente em Cristo para que ele desenvolva a sua salvação até o dia de Jesus Cristo. Inclusive, Jesus vai afirmar em João capítulo 6, versículos de 38 a 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós poderíamos citar muitas outras passagens.
como João capítulo 10, versículos de 27 a 30, como 1ª Epístola de João capítulo 5, versículo 18, e muitas outras passagens. Eu tenho um capítulo do meu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, lançado pela CPAD, em que eu trato sobre a doutrina da segurança da salvação, e eu enumero lá muitos textos bíblicos, além, claro, de comentar muitas dessas passagens. E por todas essas passagens bíblicas fica claro que nossa salvação é garantida por Deus, de maneira que, para perdermos a salvação, é necessário que deliberadamente abramos mão dela, nos afastando permanentemente de Deus, ou deixemos definitivamente de crer em Jesus, duas coisas que não podem ser confundidas com eventuais e passageiros momentos de fraqueza ou de esfriamento espiritual que são comuns entre crentes. O esfriamento espiritual, ele é preocupante sim. Por quê? Porque se ele não for tratado, ele pode levar à apostasia, ao desviar-se dos caminhos do Senhor. Mas uma coisa é ser frio espiritualmente, uma coisa é estar arrefecido espiritualmente, outra é estar desviado, ter apostatado da fé. Não, a pessoa que está fria espiritualmente não apostatou da fé. Agora ela está numa situação que, se ela não tratar, pode levá-la à apostasia, ao afastamento da fé, ao desviar-se dos caminhos do Senhor. O esfriamento espiritual leva naturalmente ao pecado, e o pecado contínuo, se não tratado, leva à apostasia prática, e a Bíblia afirma que sem santificação ninguém verá a Deus. Bem, mas alguém pode se perguntar, se você está dizendo que o pecado contínuo pode levar à apostasia prática e, consequentemente, à perda da salvação, então você está afirmando que é possível um cristão, em algum momento, pecar e continuar salvo? Sim, é possível. Talvez você ache isso estranho, mas isso não é antibíblico, isso é bíblico. Isso não é uma chancela ao pecado, muito ao contrário. Inclusive, eu quero ler aqui uma declaração oficial doutrinária sobre a segurança do crente, adotada em 21 de agosto de 1978 pelo Presbitério Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e que trata justamente da questão: um cristão pode pecar e ainda ser salvo? Inclusive, eu coloco essa declaração doutrinária no capítulo sobre segurança da salvação do meu livro, já mencionado aqui, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. O texto diz o seguinte: o primeiro impulso de muitos é dizer que não, ou seja, é dizer que um cristão não pode pecar e ainda assim ser considerado salvo. No entanto, diz o texto, é necessário considerar neste contexto que a preocupação, o orgulho, a inveja e a amargura são tidos como falhas comuns. Porém, poucos diriam que os crentes que cometem tais pecados estão perdidos. Além do mais, se insiste que Deus requer dos crentes um estado de perfeição atual, sem pecado, surge uma pergunta: a posição do homem em Cristo está baseada em sua própria justiça ou na justiça de Cristo imputada ao crente pela fé? Se o homem é salvo somente quando tem uma vida sem mancha, sem falha nenhuma, então a salvação não é por graça e sim por obras. Também, se Deus só aceita o homem quando este não tem nenhuma falta, então a vida cristã não está livre de condenação, como Paulo insistiu em Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Teríamos, portanto, um exercício contínuo de introspecção e penitência, cheio de medo e condenação, desprovido do gozo e da confiança trazidos pelo conhecimento da salvação. Veja Romanos capítulo 5, versículos de 9 a 11, onde está claro que o Deus que nos amou suficientemente para nos prover a salvação e também nos amou suficientemente a ponto de nos garantir o caminho para a glória. Deixa eu explicar isso aqui em detalhes. Vamos lá. Pecado é pecado. Porém, está claro na Bíblia que existe aquele pecado que é o que nós podemos chamar de eventual e existe aquele pecado racionalizado. Digamos que você acredite, como muitos cristãos acreditam, cristãos que não conhecem a doutrina bíblica da segurança da salvação ou não a compreendem corretamente, que toda vez que um crente comete um pecado, seja ele qual for, ele já perdeu a sua salvação. Então imagine você que hoje pela manhã, às 9 horas e 17 minutos da manhã, você pensou alguma coisa que não deveria, então você pecou. Então você perdeu a sua salvação, você estava fora da sua salvação. Aí às 9h22 você já tinha pedido perdão a Deus dos seus pecados, então estava de volta à salvação. Mas você teria ficado das 9h17 da manhã às 9h22, durante 5 minutos, fora da salvação. Aí então, quando foi 12h14, você se irritou com alguma coisa e falou que não deveria falar. Você pecou. Então você ficou fora da salvação. Mas
às 12h19, você já tinha pedido perdão a Deus, estava de volta à salvação. Mas você ficou 5 minutos, então, das 12h14 da tarde às 12h19 da tarde, fora da salvação. Aí quando foi à noite, sei lá para as 19h22, você cometeu um outro pecado lá. E aí você pediu perdão a Deus depois, e às 12h27, 12h26, você estava de volta à salvação. Aí você passou 4 minutos, então, das 19h22 às 19h26. Ufa, foi menos tempo agora, 4 minutos fora da salvação. Quer dizer, então, que o crente, todos os dias, ele entra e sai da salvação? É como um ioiô, você entra e sai? É como uma porta giratória que você está dentro, daqui a pouco está fora? Você amanhece salvo, daqui a alguns minutos você está fora da salvação, minutos depois você está dentro da salvação, e o crente fica entrando e saindo da salvação. Que salvação frágil é essa? Não é assim que a coisa funciona. Pecado é pecado à luz da Bíblia, não tem essa. Pecado é pecado. Porém, está claro na Bíblia que existe o pecado eventual e o pecado racionalizado. Como assim? À luz da Bíblia, aquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida ainda comete pecados. Por quê? Porque foi gerada nela uma nova natureza em Cristo, mas ela ainda tem uma velha natureza que ela tem constantemente, todos os dias, de mortificar, não é verdade? O crente ainda comete pecados. A diferença é que ele não comete pecados mais na mesma quantidade, com a mesma incidência que cometia antes. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, vai dizer que quem é nascido de Deus não peca, ou melhor dizendo, não vive na prática do pecado. Inclusive, a nova Almeida Revista e Corrigida, ela conserta isso aí, porque no original grego a ideia ali é não vive na prática do pecado. Na Almeida e Corrigida anterior estava não peca, mas na Almeida e Corrigida atual tem não vive pecando, porque a ideia é essa no original grego ali. Não vive na prática do pecado. Por quê? Aquele que é crente em Cristo ainda comete eventualmente pecados. O pecado na sua vida não é mais uma regra, é uma exceção. É uma eventualidade, não é mais a regra, a norma na sua vida. Porque o crente em Cristo, ele não é mais escravo do pecado. A pessoa que é escrava do pecado, ela vive constantemente no pecado. O pecado é a sua rotina. O pecado governa a sua mente, os seus atos, as suas ações. Mas se a pessoa está em Cristo, ela ainda tem uma velha natureza que ela tem que mortificar constantemente, então ela ainda comete erros. Mas agora, não mais na incidência de antes, na quantidade de antes. Essa pessoa não vive mais na prática do pecado, ou seja, o pecado não é mais a norma, a regra, a rotina da sua vida, mas é uma eventualidade. Ele peca ainda, mas eventualmente. Se tem algum crente que em algum momento da sua vida voltou a ser dominado pelo pecado, a ser escravizado pelo pecado, precisa de uma restauração espiritual. Porque isso não é normal na vida do crente. O pecado na vida do crente é uma eventualidade, não deve ser a regra. O crente não deve ser escravo do pecado, de algum vício, de alguma coisa desse tipo. E o que é que a Bíblia nos fala sobre esses pecados eventuais na vida do crente? Vamos para a primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, é para você ficar desesperado, é para você pensar que é o fim, que não tem mais jeito, que você já perdeu a salvação? Não. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se eventualmente o crente pecar, ele não tem que se desesperar, porque ele tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, pecou, se arrependa, volte-se para Cristo, receba o perdão de Deus e continue na sua vida cristã, na sua labuta diária, porque Deus está com você. Mas um texto que ainda é mais claro sobre isso, também na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo número 7, diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba, o texto diz, se andarmos na luz como ele na luz está. Qual a consequência? Temos comunhão uns com os outros. Esse é um sinal de que nós andamos na luz. Lembre-se que João estava escrevendo aqui contra os gnósticos libertinos,
que tinham entre suas características achar que poderiam pecar à vontade constantemente e não perderiam a salvação, porque a salvação viria através de um conhecimento espiritual, a gnose. E aí João vai escrever: quem é nascido de Deus não vive pecando. Aí João vai escrever que quem é de Deus já recebeu a unção e não precisa de uma gnose, conhecimento especial para ser salvo, porque já recebeu de Cristo tudo através do Espírito Santo na sua vida, que é quem guia o crente, através da palavra, que é a espada do Espírito, e através da própria orientação do Espírito Santo na vida do crente. E os gnósticos também eram elitistas. Eles diziam que a salvação não era para todos, era só para um grupo especial, um grupo seleto. E por isso, eles se afastavam dos outros. Mas aí João diz: quem é de Deus está em comunhão com seus irmãos. Não tem um comportamento elitista. Mas vamos lá, ele diz que uma das consequências é: temos comunhão uns com os outros. Isso é um sinal de que estamos na luz. Mas não só isso, olha outra consequência que ele apresenta. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para que você entenda essa passagem perfeitamente, você tem que entender o significado de andar na luz nessa passagem. Andar na luz dessa passagem não significa uma vida sem nenhum erro, absolutamente perfeita, sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha, sem nenhuma manchinha. Porque se fosse esse o significado de andar na luz aqui, esse versículo não teria o menor sentido. Veja bem, vamos relê-lo na perspectiva de que andar na luz significa uma vida sem nenhuma manchinha, sem nenhum erro. Esse texto então estaria nos dizendo: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, mas se nós andarmos de forma perfeita, sem manchas, sem nenhuma manchinha, sem nenhum erro sequer, sem nenhuma nódoa, então o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Ué, não faz o menor sentido. Como o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar de algum pecado se nós não cometemos erro nenhum? Andar na luz dessa passagem diz respeito a viver uma vida cristã sincera. Luz aqui diz respeito a sinceridade, verdade. As pessoas que são das trevas são pessoas falsas, são pessoas não verdadeiras. Veja o que diz o versículo anterior, o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar em trevas nessa passagem aqui significa, portanto, viver uma mentira, viver um falso cristianismo. E andar na luz é viver um cristianismo sincero, verdadeiro. Então o que é que esse texto está dizendo? Se nós somos cristãos sinceros, verdadeiros, que procuram viver uma vida de santidade, que procuram agradar a Deus, que amam a Deus, que desejam ser santos em toda a sua maneira de viver, que todos os dias lutam para mortificar a sua carne. Então, se eventualmente pecarmos, não tenhamos medo, o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. Ou seja, o perdão de Deus sempre está disponível para o crente verdadeiro. Isso significa dizer o quê, meu irmão? Que se Jesus vir no momento que você cometeu um pecado eventual, você não vai ficar, você vai subir. Se você está dirigindo o carro e de repente você, 1 minuto atrás, cometeu um pecado eventual, se irritou com alguma pessoa no carro, um parente seu, uma pessoa com um colega que você estava discutindo no carro, você exagerou ali no tom e de repente bateu o carro e vocês morrem, você não vai perder a sua salvação por causa disso. Você vai para o céu, porque Deus sabe que se você tivesse mais 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ali, você pediria perdão a Deus, se arrependeria. Outra coisa, quando um crente peca, o Espírito Santo não abandona, o crente não está imediatamente fora da salvação, não. Aliás, ele não se arrepende, o crente sincero, quando ele peca. Sabe por quê? Porque quem convence o homem do pecado da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus ainda está no crente quando ele peca. Ele não abandona o crente, ele continua com ele para levá-lo ao arrependimento, para que ele prossiga na sua caminhada, na sua trajetória de vida cristã rumo ao céu. Agora, o que é o pecado racionalizado? Pecado racionalizado não tem nada a ver com pecado eventual. Pecado racionalizado é o quê? É a pessoa que, quando peca, em vez de se arrepender, ela racionaliza o pecado. Ela insiste no pecado. Ela não cede aos apelos do Espírito Santo no seu coração para que se arrependa. O Espírito Santo está falando ao seu coração: você pecou, se arrependa. E essa pessoa, em vez de se arrepender, ela insiste no pecado, se aprofunda no pecado.
e aí o Espírito Santo a abandona. Aí sim, essa pessoa não tem a sua salvação garantida. Por quê? Porque ela insistiu na prática do pecado. Não trata-se de um crente que eventualmente comete um erro, mas aí se arrepende e continua na sua trajetória de vida cristã. Não, é alguém que racionaliza o pecado, continua no pecado, persiste no pecado, se aprofunda no pecado. Claro, se a pessoa que vive na prática do pecado, um crente que não apenas esfriou na fé, mas vive na prática do pecado, que precisa de restauração espiritual, que está perdido dentro da casa de Deus, mas perdido, é um crente só de fachada. Se ele se arrepender em algum momento de seus erros e passar a ser um cristão sincero de novo, aí sim, ele estará salvo. Aí sim, ele estará salvo. Agora a pessoa que racionaliza o pecado e continua no pecado e até se aprofunda no pecado, resiste aos apelos do Espírito Santo para se arrepender, essa pessoa está se afastando da salvação. Vamos usar exemplos práticos para que a gente possa entender isso melhor? Vamos lá. Um pecado de adultério é pecado eventual ou pecado racionalizado? Claro que não é pecado eventual. Eu nunca vi um crente que era santo há um minuto atrás e um minuto depois caiu em adultério. Você conhece alguém que passou por isso? Claro que isso não existe. O adultério, quando consumado, nada mais é do que o resultado de um processo. A pessoa já vinha ultrapassando linhas vermelhas e o Espírito Santo conversando com ela, dizendo: não faça isso, volte atrás, se arrependa. Mas a pessoa continuou avançando no pecado até consumar o adultério. Ninguém é santo no minuto e quer adultério no minuto seguinte. Não, isso é fruto de um processo, Houve a racionalização de um pecado e que levou à consumação desse ato. Mas vamos agora para uma outra área. Imagine um crente que se irritou com um irmão em Cristo. Aí, em vez de seguir a recomendação paulina de não se pôr o sol e continuar em ira, ele continua alimentando, cultivando essa ira no seu coração contra aquele irmão. E mais do que isso, ele não só cultiva essa ira que vai crescendo dentro dele, como ele começa a arquitetar um plano para destruir a vida daquela pessoa. E esse plano tem fase 1, fase 2, fase 3. E ele coloca em execução a fase 1, coloca em execução a fase 2. Eu te pergunto, essa pessoa está cometendo um pecado eventual ou é um pecado racionalizado? É um pecado racionalizado. E se Jesus vir, essa pessoa sobe ou fica? Fica. Então a salvação não é algo que pode ser perdido facilmente. Mas a pessoa pode perdê-la sim. Quando ela apostata, ou seja, ela se desvia e não volta atrás. Isso vale tanto para pessoas que estão desviadas fora da igreja, como para pessoas que estão desviadas dentro da igreja, porque existem os perdidos dentro da igreja também. Você se lembra de Lucas capítulo de número 15, quando Jesus conta aquelas 3 parábolas em sequência? Ali estão as parábolas das coisas perdidas. Primeiro ele conta a história daquela ovelha que se extraviou. Eram 100, uma se extraviou, 99 ficaram no redil, e o pastor foi atrás daquela que se extraviou e a trouxe de volta. Aquela ovelha representa quem? O perdido do lado de fora. Logo depois Jesus conta a parábola da dracma perdida. Ela representa o quê? O perdido dentro da casa. A dracma foi perdida dentro da casa. É o perdido dentro da casa de Deus. Lembre-se que quando Jesus contou essas 3 parábolas, ele contou, como nos diz o início do capítulo 15 de Lucas, em resposta aos fariseus que estavam criticando Jesus porque ele recebia publicanos e pecadores. E aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida para falar de quem? Dos publicanos e pecadores, que são essas ovelhas perdidas que se extraviaram do redil, mas o bom pastor foi atrás delas e as trouxe de volta. E aí na sequência ele conta a parábola da dracma perdida, onde a dracma perdida representa os perdidos dentro da casa de Deus. E aí ele arremata com a última parábola, a parábola que nós chamamos de parábola do filho pródigo, mas que na verdade é a parábola dos filhos pródigos. Pródigo significa desperdiçador. E você não só desperdiça usufruindo o mal, você desperdiça também não usufruindo. O filho mais velho representa quem? Os fariseus. E o filho mais novo, os publicanos e pecadores. E meretrizes que estavam se arrependendo e vindo para Cristo. O filho mais novo saiu da casa do pai, se extraviou, mas aí se arrependeu e voltou e foi recebido de braços abertos pelo seu pai. E o filho mais velho tinha sua relação com o pai rompida, mesmo estando dentro da casa. E o pai diz para ele: filho,
Tudo que é meu é teu. Você poderia ter tudo isso que você desejou a qualquer momento. Você não teve porque você não queria. Então há o perdido fora de casa e o perdido dentro de casa. Há a dracma perdida e a ovelha perdida. Há o filho mais novo e há o filho mais velho que precisam ambos de restauração com seu pai. Então você perde a salvação quando você se desvia e não volta atrás. Seja você um desviado fora da igreja ou um desviado dentro da igreja. As pessoas podem nem saber que você está desviado, mas você é um desviado dentro da igreja. Ou você pode perder a salvação quando você simplesmente perde a fé em Jesus e na sua graça. Ou seja, você simplesmente não tem mais fé. Mas Deus te dá todas as condições para que você possa continuar. Todos os recursos necessários para que você possa vencer estão à sua disposição. Ao ponto de o apóstolo Paulo afirmar, como nós já lemos: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não é suficiente, porque nós temos todos os recursos em Cristo para superar, transcender a tribulação e permanecermos firmes nele. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem em Cristo todos os recursos possíveis para vencer. Aquele que começou a boa obra em tua vida, garante que aperfeiçoará a tua vida até ao dia de Jesus Cristo. Jesus disse: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade do Pai. Ele coloca à sua disposição todos os recursos. Ele não apenas propicia a salvação, mas ele te dá todas as condições para você desenvolver a salvação, perseverar na fé. Isto está à sua disposição também. Amém? Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero lembrar você que este programa ele é mensal. Nós atrasamos o programa em alguns dias. Ele sempre sai no final do mês e deveria sair no final de dezembro, mas estamos agora trazendo essa terceira edição no início do ano, no início de janeiro. E se você não assistiu as outras duas edições, queremos lembrar que elas estão disponíveis no SoundCloud e dentro de mais algum tempo também em outras plataformas. Nós tivemos o primeiro episódio onde nós tratamos sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo, tendo a participação especial do pastor Ciro Sanches Iborde, autor de vários livros best-sellers da CPAD. Tivemos o segundo programa onde tratamos de hermenêutica pentecostal, com o Gutierre Siqueira, que também é um autor da CPAD, autor do livro Revestidos de Poder e do livro O Espírito e a Palavra. E esta é a terceira edição do programa, onde estamos tratando sobre segurança e perda da salvação. Nosso próximo encontro, então, está marcado para o final deste mês, quando traremos mais um tema interessante sobre teologia ou sobre cultura, sempre tratadas numa perspectiva, num enfoque teológico pentecostal, ok? Divulga esse programa para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo que nós produzimos com tanto carinho para abençoar o maior número possível de vidas através deste canal que Deus nos proporciona para poder abençoar as pessoas, para comunicar a palavra de Deus, para reverberar o ensino bíblico. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Cristo Jesus é fiel amigo. E nas fraquezas está comigo.